Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu vou falar para vocês hoje sobre o nariz, a crítica do Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas a, ao nariz, quando ele faz menção ali no capítulo 49 do livro ao nariz. E ele diz para olhar atentamente para a ponta do nariz, né? Como um exercício de sublimação, elevação do espírito, caminho para a visão sobrenatural. Né? Machado de Assis é odiado por muita gente no Brasil. Ele é um grande representante da nossa literatura, um grande sábio sobre nós mesmos, sobre a nossa cultura, sobre o brasileiro, mesmo tendo escrito, tendo vivido em outra época, a obra dele é muito contemporânea. E não é por acaso que as pessoas têm uma resistência a ler, principalmente porque não entendem, que é inclusive bastante irônico, mas enfim, e também por não gostarem desse tom sático, né? O brasileiro gosta muito de piada, muito mesmo, mas quando a piada tem esse tom para rir dele mesmo, ele não gosta, né? Então, eu trouxe o Machado de Assis aqui para a gente refletir sobre o nariz. Quando a gente olha para a ponta do nariz, gente, essa que é a crítica lá na obra, a gente pode se concentrar mais na própria experiência da gente como indivíduo, né? Na nossa própria individualidade. Nesse processo, o ser humano se desvincula do seu exterior e ele pode olhar para ele mesmo, né? Aquele movimento de autoconsciência e autopercepção, principalmente na nossa cultura, que a gente costuma desviar o nosso olhar para o nariz alheio, né? Porque a gente é muito monitorado e quer monitorar socialmente um ao outro sem a gente nem saber quem a gente é. E o Machado, grande escritor da nossa literatura, nos ensina. Então é bacana ler a nossa literatura para a gente saber quem a gente é, para a gente poder também olhar para o nosso próprio nariz, não é verdade? Esse recurso do nariz, só por curiosidade, antes de adentrar um pouco mais no assunto, ele já foi mencionado em várias literaturas, né, gente? Então, assim, para quem gosta de dizer que a literatura nacional é uma droga e etc., quem se lembra de Pinóquio lá, né? O nariz lá do que nos revela a faceta de muitos mentirosos, né? O nariz ele é muito presente na literatura. Vários outros autores falaram sobre o nariz. Tem um autor brasileiro também, o Luiz Fernando Veríssimo. Ele escreveu uma crônica chamada O Nariz. E nessa crônica, o personagem tem um personagem lá que esse personagem decide usar um nariz postiço, né? E aí, por causa da aparência dele em relação a isso, as pessoas se afastam dele, né? Porque o tomam o todo pelo nariz. Tem menção também, vários filósofos já mencionaram o nariz. Nietzsche, por exemplo, né, já falou que o nariz é um instrumento delicado do ser humano à nossa disposição e por meio dele é possível constatar as diferenças de movimento que que o próprio espectroscópio não constata. Ele disse isso, gente. Ai. Então, olhar para o próprio nariz, se concentrar sobre o próprio nariz, a gente até linguisticamente tem esse uso, ironicamente, do nariz para se referir a algo que deveria ser da nossa conta, algo que, né, a gente não deveria se intrometer em relação ao nariz dos outros nesse sentido, né? A gente tem esse discurso do nariz desse jeito na nossa língua, né? É isso, gente. É essa a crítica, uma das críticas na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas sobre o nariz. O Machado de Assis está sendo irônico, debochado nesse momento da obra, falando do nariz. E foi uma grande sacada dele apresentar o nariz nesse sentido, porque é um tema
recorrente na literatura internacional, universal, e ele trouxe ali a brasileira de uma maneira muito legal, ainda funciona como um tapa na cara da sociedade, não só da época, atual também, né? O olhar para o próprio nariz para a gente não ficar perdendo tempo ali olhando para o nariz dos outros, né? Esse movimento. Também tem uma outra questão sobre o nariz ligada ao personagem ali, ao personagem, Memória, o Brás Cubas, que é para aquele personagem, né, que não tem muito o que dizer, que não tem muito repertório e muita substância, um personagem muito genuinamente conhecido por todos nós. Quem será esse personagem, gente? Então, esse olhar para o próprio nariz não é só um movimento de introspecção, é aquela coisa contemporaneamente bem blogueira, né? Esse discurso do good vibes, do paz e amor, né? Mas você sabe o que tem ali ligado a isso. Então, para esse personagem bem representativo da crítica dele ali, que fala disso, né? Mas que não tem muito a dizer, faz sentido, né? Porque para um discurso esvaziado falar sobre essas coisas, especialmente em um velório, quando você poderia estar falando de... Especialmente em um velório, e isso é extremamente representativo da nossa cultura, né, gente? Por outro lado, esse olhar para o próprio nariz também, né? Está muito próximo do nosso discurso contemporâneo, egoísta, individualista, né? Se lá no século que ele escreveu essa obra, isso tinha isso tinha algum impacto, imagina hoje, gente. É extremamente contemporâneo. E as pessoas ainda vêm dizer que Machado de Assis é literatura ruim. Isso é uma falta de consciência de si mesmo tão grande, né? E a gente pode se conhecer pela literatura, né? Mas é preciso de um pouco de maturidade. Eu confesso que eu só comecei a gostar de literatura brasileira depois de um pouco mais velho. E não foi um caminho fácil adentrar esses caminhos, essas interpretações. Eu lembro que aquela teoria lá do Quincas Borba, que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu me perdia naquilo, meu Deus. Mas a nossa literatura nos ensina muito, gente. E é muito rica, né? De um nível assim, ainda mais para um escritor como Machado de Assis. Ele merece aí todos os nossos aplausos.